E estamos aqui porque estamos num cenário que nos pegou de surpresa e por isso que você está aí, aluno, na sua casa e nós estamos aqui gravando para dar prosseguimento às nossas aulas. Vamos lá? Olá, estudante! A partir de agora, você vai rever os estudos passados anteriormente a título de revisão, consolidação de aprendizagem. Nesse segundo slide, você vai perceber alguns dos vários livros que estudamos em sala de aula. Aí não está todos, mas está os mais estudados até agora. Depois, no slide 3, a gente está trazendo o objetivo da nossa aula 5 de hoje, que é relembrar todos os assuntos dados em sala, bem como enfatizar situações importantes sobre cada conteúdo dado, revisando e aprimorando o conhecimento. No slide 4, a gente vai ver a nossa primeira aula efetiva, né? Porque tivemos a aula do dia 4, mas essa foi a aula do dia 11/2, falando sobre a introdução às teorias gerais da administração. Nesse momento, vimos o conceito da administração, a tarefa da administração, Fayol como pai da administração, conceito de TGA e as 5 variáveis básicas da administração, que são as tarefas, estrutura, pessoas, tecnologia e ambiente. Nesse momento aqui, a gente vai trazer na sua lembrança um pouco de cada um deles para refrescar a memória, tá certo? Então, primeiro nós vamos relembrar o que é administração. É justamente o processo de tomar decisões, né? A gente trazendo bastante essa questão de tomar decisão, porque é crucial no desenvolvimento do administrador nas organizações. Então, o que é administração? É o processo de tomar decisões sobre objetivos e utilização de recursos. Então, eu tenho os recursos a ser utilizado e eu preciso utilizar da forma melhor possível. E qual é a tarefa da administração? É justamente interpretar os objetivos propostos pela organização e transformá-los em ação organizacional por meio de planejamento, organização, direção e controle, a fim de alcançar os níveis e objetivos da maneira mais adequada possível. Para que essa tarefa? É justamente para que a organização ela esteja estruturada e dando resultados. E tudo isso chama-se processo, né? E quem trouxe essa questão do processo foi justamente o Fayol, o pai da administração científica. Ele reconheceu que o processo ele tem 5 fases, né? Que são justamente as funções do administrador, como a gente já viu várias vezes, que é planejamento, organização, execução e controle. E dentre esse processo, existe a tomada de decisão, que são necessárias para o desenvolvimento da organização. E qual o conceito de TGA? TGA, né, o nome já está dizendo tudo, Teoria Geral da Administração. Na realidade, é um conjunto de teorias que se construiu e se acumulou durante a história, mostrando assim a tarefa de como se administrar. E para isso, existiu vários autores, como a gente já viu, né, na aula de teorias da administração, sobre cada um deles. E a teoria da administração, ela atravessou diversas fases diferentes e a cada dia foi melhorando, né? E enfatiza um aspecto muito importante da administração que se chama variável da administração. E as variáveis da administração são 5, né? 5 da teoria geral da administração que nós vamos ver agora, que são a ênfase nas tarefas, que é o foco das teorias. Ele considera a administração uma ciência aplicada na racionalização, que é a memória, e no planejamento das atividades operacionais, ou seja, então a tarefa é aquela que foi dada e executada através dos operários. Então, é muito importante para o desenvolvimento da organização dentro do chão de fábrica. Depois vem a ênfase nas estruturas, que é o foco das teorias, que consideram a administração uma ciência que cuida da configuração e estruturação das organizações. Ou seja, nesse momento agora a gente está preocupado com a estrutura, é onde vai ficar a organização. Depois, e não menos importante, né? Eu digo que mais importante é a ênfase nas pessoas,
porque as pessoas é o foco das teorias que considera a administração a ciência aplicada sobre essas pessoas e suas atividades dentro da organização. Ou seja, aí entra a descrição de cargo, entra a questão do perfil que eu preciso para minha organização e quem faz a organização crescer são as pessoas, né? A importância da organização está nas pessoas. Se a organização vai bem é por conta das pessoas e se ela vai mal também é por conta das pessoas. Depois vem a ênfase na tecnologia, que é o foco das teorias que consideram a administração à ciência, que cuida da aplicação bem-sucedida da tecnologia na atividade organizacional. Aí aqui eu me preocupo com toda a parte da instalação dos equipamentos, hardware, software e tudo que é preciso para que a organização ela continue acompanhando os avanços da sociedade como um todo. E por fim, a ênfase no ambiente, que é o foco nas teorias que considera a administração à ciência, que busca a adequação das organizações em situações do contexto externo, ou seja, eu estou inserida aqui, mas eu tenho que me preocupar com a minha concorrência, com todo mundo que está lá fora e o que é que está acontecendo no mundo para que eu possa adaptar a minha organização ao meio ambiente. No slide 5, nós vamos ver a aula de organizações e administração, que a gente trabalhou com o capítulo 1 do livro de Chiavenato, aula do dia 18/2. A gente sabe que toda a sociedade humana ela é feita de organizações e fornece os meios de atendimento de necessidade para todas as pessoas, como serviços de saúde, questão de água, de energia, segurança pública, controle de poluição, alimentação, diversão, educação, em todos os níveis e todas elas dependem das organizações. E a administração, professora? Objetivos e recursos são as palavras-chave na definição de administração e também de organização. Uma organização é um sistema de recursos que procura realizar algum tipo de objetivo. E além de objetivos e recursos, as organizações elas também têm outros componentes como processo de transformação e também de divisão de trabalho. Então, tudo isso envolve o ser humano, envolve materiais, envolve o financeiro, envolve informações, envolve o espaço, o tempo. Tudo isso é processado através de transformação e também da divisão do trabalho, para depois a gente atingir os objetivos da organização. Então, tudo isso ela envolve tanto organizações quanto a administração. E quais são os tipos de organização? Os tipos de organização elas existem para justamente fornecer tipos de produtos e serviços de forma classificadas, ou seja, diferentes. Pode ser por tamanho, por natureza jurídica ou por questão de atuação, em vários outros critérios. Um exemplo disso é o governo. O governo é um tipo de organização e ele compreende o serviço público, né? Já as empresas é uma organização de negócios que tem o objetivo de vender produtos e serviços para obter lucro. Então, o primeiro tipo de empresa é governo, o segundo, empresa. E o terceiro tipo de organização é o terceiro setor, que é chamado assim por ser não governamental. Por exemplo, as ONGs, né? Elas não têm finalidade lucrativa, porque elas se dedicam a causas como educação, assistência médica, desenvolvimento humano e comunitário, ou então representam interesses de grupo social de forma geral. Então, o terceiro setor, ela compreende esse outro tipo de organização. E quais são as funções organizacionais? As funções organizacionais, elas são as tarefas especializadas que as pessoas e os grupos executam. Por exemplo, as principais funções organizacionais têm a administração geral, aí tem a questão das operações, marketing, finanças, recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento. Essas são as principais e mais importantes da organização.
E a coordenação de todas essas funções especializadas é o papel da administração geral. E aí eu trago a questão da eficiência e eficácia, né? Que eficiência é a palavra usada para indicar que a organização utiliza produtivamente ou de maneira econômica seus recursos. Por exemplo, ausência de desperdício. Isso é uma coisa que vemos nas grandes indústrias, né? Eles fazem de tudo para aproveitar cada recurso vindo da própria organização. E a eficácia é a palavra usada para indicar que a organização realiza seus objetivos, ou seja, a capacidade de realizar resultados. Então, quanto mais alto o grau de realização dos objetivos, maior e mais a organização é eficaz. Então, eu trouxe todas essas duas situações para que vocês vejam o como que é importante ter tanta eficiência quanto eficácia dentro da organização. O estudo sobre os gestores, sobre os gerentes, ele é muito importante porque o papel e o trabalho dos gerentes da organização ele vem sendo estudado há muito tempo e representa as principais fontes de conhecimento sobre a arte de administrar. Ou seja, vem novamente a questão da tomada de decisão que vem dos gerentes, né? Em questão de atividade de processar as informações, atividade de relacionar-se com pessoas, isso é muito importante, de dentro, tanto pessoas de dentro da organização e de fora dela. Isso faz uma grande influência dentro do processo de gestão da organização. Se você sabe se comunicar, sabe respeitar o outro, sabe respeitar o limite do outro, você está no papel correto, que é o papel de gerente. Caso contrário, infelizmente, os papéis eles devem ser mudados. E as competências gerenciais? É chamada de chá, né? Competência, habilidade, ou seja, conhecimento, habilidade e atitude. São as competências gerenciais. Dentro dessa característica, as competências, ela desenvolve-se por meio de experiência profissional. Então, se eu tenho experiência, essas competências, elas vão se desenvolvendo com o passar dos anos. Lembrando que as competências importantes para o desenvolvimento das tarefas gerenciais, elas se dividem em 4 grupos diferentes, que são as intelectuais, as impessoais, as técnicas e intrapessoais. Elas são de grande importância e relacionam entre si. No slide 6, a gente vai ver uma abordagem gerencial do processo decisórios, que foi a aula do dia 2/3, falando sobre a teoria e a aplicação dessa abordagem. Nessa teoria, a gente percebeu como é que é importante o processo decisório e os níveis da organização, que eles podem ser institucional, gerencial e operacional. No institucional, os objetivos eles são estratégicos e é formulado pela alta direção da empresa. No gerencial, os objetivos são táticos e a captação e aplicação dos diversos recursos são colocadas aqui. E na operacional, que é a parte maior da organização, tem os objetivos operacionais, ou seja, a execução das tarefas. E para tudo isso acontecer, existe a cooperação das pessoas que une os objetivos individuais, que são os meus objetivos individuais, junto com os objetivos organizacionais, ou seja, os dois têm que estar em harmonia para que o desenvolvimento do meu trabalho ele seja eficaz. Depois a gente vê os elementos do processo decisório, que vem o estado da natureza, que são as condições de incerteza, de riscos e certezas existentes no ambiente. Vem a questão do tomador de decisão, que é o indivíduo ou grupo que faz uma opção entre várias alternativas, ou seja, sempre ele vai ter a opção de escolha. E os objetivos, que são os fins ou os resultados que o tomador de decisão deseja alcançar com as suas ações.
E quais são os tipos de decisão, né? Nós temos as decisões programadas, que são aquelas que aplicam a problemas repetitivos, ou seja, aquelas que a gente vai tendo diariamente, mas que a gente já sabe como solucionar. Existem as não programadas, que aplicam-se a problemas que não são familiares, ou seja, essa epidemia de agora, ela não era familiar, não estava sendo esperada, então foi algo não programado. Existem as estratégias, que escolhem os objetivos da organização, as administrativas, que colocam as decisões estratégicas em práticas, as operacionais, que definem os meios e os recursos, as individuais são as tomadas de decisão unilateral, as coletivas, que são aquelas tomadas de decisão em grupo, as satisfatórias, que são qualquer alternativa serve, ou seja, depende muito do que satisfaz o cliente, é muito difícil atender a necessidade específica, porque cada cliente é de forma diferente. A maximizadas, ela procura o melhor resultado possível, e a otimizadas, ela equilibra as vantagens e desvantagens de diversas alternativas. Esses são os tipos de decisões que nós temos. Nós também temos o modelo racional e o modelo institucional. O racional, ele traz a questão do comportamento totalmente racional, né? Que é a capacidade de selecionar os meios necessários para atingir o objetivo, e a decisão intuitiva, ela baseia-se na sensibilidade, na percepção ou sensação de uma escolha, se ela é ou não apropriada, né? Em certas situações, tomar qualquer decisão se torna melhor que não tomar nenhuma decisão, né? Então, essa questão intuitiva é muito da gerência, né? Do gerente, ele ter a intuição de que aquilo vai dar certo e tomar essa decisão. No slide 7, nós vamos fazer o resumão da aula 3, né, ou aula 4, desculpe, a abordagem gerencial também na teoria e prática, mas aqui ela está trazendo a questão do processo de resolução de problemas, a árvore de decisão e o processo decisório, que são em 6 fases, que são elas: identificar a situação, obter informações, gerar soluções alternativas, avaliar e escolher a melhor alternativa, transformar a solução em ação e avaliar os resultados. Então, dentro do processo de decisão, é importante observar o caminho mental que o administrador utiliza para chegar a uma decisão, porque essas etapas, elas são de forma predominante, importante para a escolha e colocação em prática de um curso ou de uma ação ou solução. Então, isso traz a importância dessas etapas. No slide 8, ele vem falando sobre os fatores que afetam o processo decisório, que foi a aula do dia 9/3. No slide 8, a gente percebe os fatores que afetam o processo decisório, como o tempo, a ética, a informação, percepção, competências, propensão ao risco, os recursos que a organização tem, a inteligência. Então, tudo isso ele está voltado para o comportamento do tomador de decisão, né? Então, a gente percebe que existe variada situações, que elas podem ser ambientais, elas podem ser culturais, pode ser em relação à questão financeira. Tudo isso ela afeta diretamente dentro do processo decisório dentro da organização. No slide 9, a gente percebe também que foi a aula do dia 10 e 16, né, de março, que fala dos tipos de ambientes para tomar decisão: o ambiente de certeza, o ambiente de risco, as dificuldades dentro do processo decisório, a estruturação do processo decisório. E que tipos de ambientes são esses? São o ambiente de certeza, que nós já vimos em sala de aula, que ocorre quando a informação é suficiente para predizer os resultados de cada alternativa de curso de ação. Esse ambiente de certeza é algo que você já sabe que vai acontecer, que já aconteceu, e que a alternativa do curso está mostrando que vai dar tudo certo. E já o de risco, ele ocorre quando não se pode predizer os resultados das alternativas com certeza, mas apenas com certa
probabilidade. É o exemplo agora do coronavírus novamente. Estou trazendo isso porque é a situação que a gente está vivendo, né? A gente não sabe de certeza quando é que vai voltar, né? Isso é um ambiente de risco e que a gente está seguindo o que as autoridades estão trazendo para a gente, mas a gente não sabe mensurar em número, nem predizer o que vai acontecer, os resultados disso tudo. E quais são as dificuldades nesse processo? A incapacidade de reconhecer os problemas, né? Quando alguém não consegue reconhecer que existe o problema, isso é complicado. A interpretação diferente a partir do observador, ou seja, eu observo, vejo uma coisa, você observa, vê outra. A decisão precipitada, antes de analisar, eu quero tomar a decisão, isso também dificulta no processo decisório. A avaliação prematura ou premissas insuficientes que não tenha condições, falta de tempo, falta de experiência, confusão entre informação e opinião, comportamento prematuro, incapacidade de definir prioridades, tudo isso é situação de dificuldade. E um que eu assim acho bem complicado é a questão do excesso de confiança na experiência, porque às vezes uma pessoa é muito experiente e acha que só ela tem razão, e aí é complicado. E aí, por fim, tem a estruturação do processo decisório, né, dessa aula 6, da sexta aula que a gente deu em sala de aula, que através de perguntas a gente mensura as perguntas, que tem as etapas que a gente passa, que é etapas de decisão, alternativas, diagnóstico, né, onde a gente primeiro, a gente faz o levantamento das informações, vendo qual tipo de problema que existe, para depois a gente começar a ter um diagnóstico disso, né? E para isso a gente precisa das técnicas. Então, qual é a estruturação desse processo? Primeiro as perguntas, né? Para se chegar a algum resultado. Depois vem etapas do processo de decisão. E depois as técnicas. Como é que eu faço para que eu consiga realizar de forma acertada? E aí as outras aulas, né? Depois do dia 17, nós tivemos aulas online e a partir desse dia vocês têm aí todas as aulas gravadas que vocês podem olhar, rever essas aulas. Se não entendeu, volta novamente. E se não entendeu novamente, vocês têm a mim para me perguntar via e-mail, né? E vários outros canais que vocês têm para chegar até a mim. Tá? Então, quais foram as aulas online? No primeiro dia de aula online, nós falamos sobre o processo decisório e a tomada de decisão juntos, que foi no dia 17/3. Depois nós tivemos as abordagens clássicas, neoclássicas, comportamentalista, contingencial, estruturalista e humanística, no dia 24/3, referente à aula 2, que foram os seminários, né? Depois tivemos os primórdios da administração, trazendo um histórico bem bacana de tudo que aconteceu na administração, quem foram os influenciadores. E depois, no dia 7, que foi na aula passada, falamos sobre planejamento, que é de suma importância para que, tanto na nossa vida profissional como na vida pessoal, o planejamento ele é de forma preponderante, né? Importante. No slide 11, eu trouxe 4 questões. Se você chegou até aqui, é porque encerramos nossa aula de hoje. Não esqueça que nos últimos slides tem uma atividade proposta para você com prazo determinado, tá certo? Cumpra o prazo, manda para o meu e-mail e até a próxima. Tchau! Eu trouxe 4 questões bem contextualizadas, tá? Para que vocês possam voltar um pouquinho ao assunto e depois responder. Só não a primeira, que está bem direta. Mas tem uma atividade aí para vocês me entregarem no dia 28/4, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham aprendido bastante na revisão de hoje, porque foram bastante aulas, né? Ou seja, 10 dias, 3 aulas por dia, 30 horas aulas que a gente deu, né? Então, realmente foram muito assunto para a gente rever até agora. Mas eu termino com vocês aqui com a mensagem no slide 2. Qual é o nosso objetivo do dia? Ser uma pessoa melhor. Não perfeito, que ninguém é perfeito. Apenas melhor que ontem. Então, esse é o meu desejo para você, para mim, para nós. Um bom estudo para você
e façam as tarefas, tá bom? Aguardo pelo e-mail todas as tarefas de vocês. Um grande abraço. Tchau! Fã, sua carreira começa agora.